Com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o meu abraço, deixar o meu carinho, deixar as minhas considerações e os meus agradecimentos a você que é ouvinte do meu canal. O nosso canal é um canal cristão, um canal evangélico, um canal que se preocupa com a salvação de almas. Esse é o nosso objetivo primordial, que está em primeiro lugar, é salvar almas. Amém? Pois bem, então quero dizer a você que você é muito bem-vindo em nosso canal. Quero agradecer também ao meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Ele tem sido bom, tem sido longânimo, tardio em irar-se, né? Ele é bom para conosco, quando nós somos obedientes a Ele. Muitas vezes, às vezes nem somos obedientes, e ainda assim Ele é bom, mas quando você é fiel, Ele se torna o seu maior aliado, o seu maior protetor. Ele se torna uma coluna de proteção e de sustentação na sua vida, através do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Convido você a abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo de número 2, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, né? O primeiro milagre que Jesus realizou, que foi as bodas em Caná da Galileia, né? As bodas em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma pequena vila da Galileia, e um lugar simples, de pessoas simples, mas de pessoas que se preocupava em fazer a obra do Senhor, se preocupava em obedecer às leis de Deus. Por isso esta família era uma família que o pessoal de lá era amigos da mãe de Jesus. E a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus e o próprio Jesus foram convidados para estar neste casamento, que nós chamamos também de bodas, amém? Então Jesus estava lá, presente, né, neste casamento, porque eles tinham sido convidados, tanto Jesus como toda a sua família tinha sido convidado para comparecer neste casamento. Pois bem, aí nós já começamos a entender uma coisa, que Jesus sempre foi uma pessoa humilde. Jesus ele não recusava um convite de um casamento ou de qualquer outra comemoração, porque era uma vila. Não. Jesus ele andava nos vilarejos, né, nas comunidades pequenas e grandes, nos sítios, nas fazendas. Ele proclamava o evangelho por toda parte. Por toda parte. Amém? Porque Jesus ele sempre foi um homem humilde. Ele se fez carne, habitou entre nós e viveu com humildade. Para quê? Para nos dar exemplo, para que nós também possamos sermos humildes. Amém? Pois bem, vamos lá. Versículo de número 1. João, capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Então, eles estavam ali presentes, né? Ali presente. Esse fato de Jesus estar ali naquelas bodas é porque ali começaria o seu ministério, né? Ali ele faria o seu primeiro milagre, certo? E ali os discípulos começariam a acreditar nele, Ele estava começando um ministério, e isto é normal. Ele tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, ele teve 72 no início, e depois escolheu entre os 72, 12, e os seus discípulos estavam ali naquela festa. Então aquele milagre que ele faria, que seria o primeiro milagre, traria confiança dos discípulos para com ele, em relação a ele ser Deus, a ele ser o Filho de Deus, a ele ser o Messias
prometido, porque ninguém jamais poderia fazer água transformar em vinho. Não é verdade? De forma nenhuma. Ninguém poderia fazer isso. Naquele tempo nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, que o vinho ele é feito bem rápido, né? Mas antigamente não. O processo era muito grande. Era um processo demorado para se fazer um bom vinho. Então, ali aconteceu o quê? O primeiro milagre. Por isso que Jesus estava naquele casamento. Porque ali começaria o seu ministério, né? Com a confiança dos apóstolos e de todos que estavam naquele lugar, certo? Então eles iam ver em Jesus o sobrenatural, iam começar a acreditar nele como Messias. Por isso, houve aquele momento de Jesus estar presente naquele lugar. Não foi por um acaso, não foi por um acaso. Amém? Jesus estava ali porque era necessário ele estar para se apresentar, apresentar Jesus como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para apresentar ele como Deus que usurpou-se de ser Deus e colocou no lugar de servo. Amém? Então, nós podemos ver ali um início do seu ministério, o início da confiança das pessoas para com Jesus. Jesus persuadindo as pessoas em relação ao seu ministério. Então, o primeiro versículo quer dizer exatamente isso. O começo do seu ministério, o seu primeiro milagre, né? Transformar água em vinho. Eu nunca vi ninguém transformar água em vinho. Até hoje não. Só Jesus pode fazer essas coisas. Só Jesus pode fazer essas maravilhas. Mas vamos lá para o versículo de número 2, para a gente começar a entender melhor ainda as bodas de Caná da Galileia. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, no versículo de número 2, né? Então ali estava Jesus, né, sendo apresentado como Messias, e ali estava os seus apóstolos, seus discípulos, sendo apresentado àquele povo que se encontrava naquela festa, que não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Quando acontecia um casamento naquela época, havia um costume, o casamento durava, a festa do casamento, a comemoração, durava 7 dias e 7 noites, sem poder faltar o vinho. O vinho não podia faltar. Era uma falha gravíssima se faltasse o vinho naquela época. Entendeu? Então, ali tinha muita gente, né? Para comemorar 7 dias, dia e noite, né? Dançando, bebendo, comemorando, até chegasse os 7 dias. Quando chegava os 7 dias, aí parava. Parava, todo mundo voltava às suas obrigações, cada um ia trabalhar, cada um ia viver a sua vida e esperar um novo casamento, né? Acontecer um novo casamento. Então vamos lá. 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então ela procurou Jesus e disse: olha, Senhor, eles não têm mais vinho. Jesus, o senhor sabe o costume dos casamentos, como é aqui, né? São 7 dias e 7 noites. E não pode faltar o vinho. O vinho é a principal bebida da festa. E o vinho se acabou. Esse vinho acabou de uma hora para outra, por quê? Porque teria que acabar, para que Jesus transformasse algo em vinho e o povo acreditasse que ele era o Messias prometido, você entendeu? Para que começasse o seu ministério, você entendeu? Na íntegra, né? Assim, ao vivo, para que todo mundo visse que nele tinha algo sobrenatural, que nele tinha algo que vinha da parte de Deus, que ele era o próprio Deus, que ele era Jesus, que ele era o Messias prometido, que tanto nós esperávamos, entendeu? Então vamos lá. Aí ela disse para Jesus que não tinha mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Mulher, que tenho eu contigo, né?
que é que nós temos em comum? Ou seja, o que é que nós temos em comum com isso? Pois a minha hora ainda não chegou. Maria sente o problema social, mas Jesus pensa no nível espiritual. Ele pensa na cruz, né? Maria pensou no social, porque faltou o vinho. Faltou o vinho, acabou a festa, né? Acabou a festa, acabou a comemoração. E o dono da casa passaria uma grande vergonha, porque isso nunca tinha acontecido, do vinho acabar antes de completar os 7 dias, certo? E Jesus disse, que tem eu em comum com isso? Não é chegada a minha hora. Porque Jesus pensou, enquanto Maria pensou no social, Jesus pensou no espiritual. Por quê? O vinho simboliza o quê? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E foi exatamente nisso que Jesus pensou. Porque Jesus, ele celebraria uma ceia antes da sua morte e diria, pegava o cálice com o vinho e diria, este é o meu sangue, que é derramado por vós, né? Antes de pegar o corpo e partir e dizer, esse é o meu corpo, que será dilacerado ou partido por vós. E depois ele pegaria o cálice e diria, este é o meu sangue, que é derramado por vós. Entendeu? Porque o sangue, o vinho é uma comparação naquele momento com o seu sangue que seria derramado, que hoje nós substituímos o vinho pelo suco de uva. Por quê? Porque por reverência e por amor ao nosso Deus, nós procuramos nos santificar mais. Mas ali naquele momento da ceia que o Senhor celebrou com os apóstolos, onde ele disse que teria um traidor sentado à mesa, ali era vinho que estava dentro daquela taça, não era suco de uva. Amém, meus amados? Então, vamos pregar a Bíblia de acordo com o que está escrito. Não vamos nem acrescentar, nem diminuir. Agora, as nossas ações para com Deus, nós devemos, quanto mais nós nos santificarmos, melhor. Acho lindo e maravilhoso o fato de substituirmos o vinho pelo suco de uva. Porque o suco de uva, ele não contém álcool. E nós, que somos evangélicos, nós não consumimos álcool. Principalmente as pessoas que já teve problema com álcool. Eu aconselho que não beba, que não experimente o primeiro gole, que evite, para que não volte ao mundo de onde veio. Amém? Mas ali, quando Jesus pega a taça, dentro da taça tem vinho, e não suco de uva, que é a uva fermentada que se transforma no vinho. Amém? Pois bem, claro que era um vinho de uma qualidade diferente, uma qualidade bem melhor, né? Que não embebedava a pessoa assim de uma hora para outra, como os de hoje, que tem 40%, 50% de álcool. Aí não. Aí é complicado, não é verdade? Mas que era vinho, era. Então hoje em dia tem muita gente confundindo as coisas, entendeu? E pregando a Bíblia deturpada. E nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir, porque é anátema. Em nenhum aspecto, em nenhuma circunstância, e em nenhum momento de nossas vidas. A Bíblia tem que ser pregada do jeito que ela está escrita. Amém? Pois bem. Então, quando Maria disse a ele que faltou, ele disse, faltou o vinho. Ela não disse faltou o suco de uva, porque senão eu pregaria, faltou o suco de uva. Mas aqui está, faltou o vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele fez uma alusão com a morte na cruz. Com a morte na cruz. Porque ele sabia que derramaria o seu sangue pela humanidade. E que o vinho seria comparado ao seu sangue na hora da ceia do Senhor. Entendeu? Foi isso que ele pensou. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, ou potes, que é a mesma coisa, de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é aproximadamente 80 a 120 litros. Amém? Que pegava, né? Entendeu? Jesus lhes disse, enchei de água as talhas.
e eles as encheram totalmente. Ou seja, quando Jesus manda, eles obedecem. Se eles obedeceram foi porque eles tiveram fé, não é verdade? Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes perguntou: todos costumam beber primeiro o melhor vinho, e quando já beberam bastante, aí servem o inferior. Aqui, porém, foi o contrário. Você serviu o inferior primeiro e depois serviu o melhor. Entendeu? Ou seja, naquela época, para nós encerrar, naquela época existia um costume. O povo primeiro servia o melhor vinho. Aí quando todo mundo tomava, que já estava enjoado de tomar vinho, você entendeu? Aí aquele inferior, eles serviam o inferior no final, já no final da festa. Mas ali foi o contrário. Eles tomaram o vinho primeiro, que foi feito por homens, né? E quando o vinho acabou, o mestre-sala não sabia, então Jesus vai e transforma a água em vinho. E tudo que Deus faz é melhor do que tudo que o homem faz, é claro, né? É perfeito, né? Não tem nenhuma falha, nenhum erro, né? Porque ele é inerrante e infalível. Então é claro que o vinho que Jesus fez foi o melhor vinho. Eu não digo que foi o melhor vinho daquela época, mas eu digo que foi o melhor vinho até hoje já fabricado no mundo. Ninguém nunca conseguiu fabricar um vinho como Jesus fabricou, fazendo um milagre, pegando a água e transformar em vinho, né? Qual de nós não gostaríamos de provar pelo menos um pouquinho de um vinho desse que o Senhor transformou, né? A água em vinho. Todo mundo gostaria, é claro, porque foi o Senhor Jesus Cristo, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o transformou, né, irmãos? Todos nós gostaríamos, né? Tudo que vem da parte de Deus, a gente quer, porque é bom, né? Veja a graça de Deus, ela é tão irresistível, que a gente não consegue ficar longe dela, não é verdade? Veja a palavra de Deus, que foi o próprio Deus que inspirou, a gente não consegue ficar longe dela. Veja os louvores, né? Veja a oração, tudo que vem da parte do Senhor é bom, bem feito, é inerrante, é infalível, não existe nenhuma sombra, nem dúvida, nem sombra de variações. Você pode confiar tranquilamente. Você pode colocar o seu corpo no fogo, a sua mão no fogo, por Cristo, por Jesus, porque Ele não mente, Ele não falha e Ele não erra. Que Deus os abençoe. Não esqueça de inscrever no meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos.